Boa noite, galera! Só relembrando, eu sou a Bruna e eu tô aqui, né? O Fórmula de Viagem existe para te ajudar a realizar viagens mais incríveis e viagens mais econômicas. E no episódio de hoje, nessa live de hoje, a gente vai conversar sobre organização, ou melhor, sobre, podemos dizer, desorganização. Eu trouxe aqui um obstáculo que é comum, que às vezes aparece, que é relacionado a não se sentir uma pessoa organizada, não se considerar uma pessoa organizada, e com isso ter alguns receios de não conseguir planejar suas próprias viagens, né? De não conseguir fazer isso sozinho. Então a gente vai conversar sobre esse tema hoje aqui na live. Então, pra gente começar, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do que é ser organizado, o que não é ser organizado, sobre os objetivos de se organizar alguma coisa. Então a gente vai começar conversando sobre isso e mais pra frente a gente vai falar então sobre algumas dicas e ferramentas. Então vamos pensar assim, vamos começar pensando de modo geral. Uma pessoa que se enxerga desorganizada, né, ou que acaba sendo desorganizada, talvez seja uma pessoa que tenha alguns impactos negativos na vida, como por exemplo, pode ser uma pessoa que tenha problemas com prazos para entregar coisas que ela precise fazer, que seja para ela mesma, prazos que ela coloca para ela mesma, ou prazos para outras pessoas, prazos no trabalho, então essa pessoa pode ter problemas com isso. Também pode ser que essa pessoa se esqueça de fazer algumas coisas, porque ela não tem um processo, ela não tem uma forma organizada das coisas que ela precisa fazer na rotina dela, e com isso ela se esquece, às vezes, até de fazer coisas importantes. Também essa desorganização, né, pode impactar no ambiente, na organização da mesa dela de trabalho, na própria casa, enfim, coisas fora do lugar que atrapalham a vida de alguma forma. E normalmente, se a pessoa tem esses comportamentos, se ela tem essas questões mais de desorganização, isso vai acabar se replicando para viagens também, né? Tem uma grande chance disso acontecer, né? Desse padrão de desordem se repetir. E aí, no caso de viagens, né, a pessoa muitas vezes não sabe o que ela tem que fazer para planejar a viagem dela. Isso gera um medo, uma angústia, não sabe por onde começar, não sabe quando tem que fazer cada uma das etapas do planejamento, quando é que tem que executar cada um dos itens, se tem tempo certo para fazer isso ou não, até onde ela deve pesquisar alguma coisa ou não. Então, tudo isso vai impactando e ela tem chances de passar perrengue de alguma forma na viagem dela. Aí você pode pensar, nossa, Bruna, mas você só tá me confirmando que sendo uma pessoa desorganizada eu não vou conseguir planejar a minha viagem? É isso mesmo que você está me dizendo? Então, acaba sendo um pouco por aí sim, porque se você é uma pessoa desorganizada, né? Se eu sou uma pessoa desorganizada, vai ser mais difícil que a minha viagem saia incrível e perfeita, porque se você é desorganizado, você vai deixar passar coisas de alguma forma, isso vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que atacar para acabar com esse obstáculo da desorganização, porque eu não vejo outro caminho. Se você é uma pessoa desorganizada, se considera uma pessoa desorganizada e você quer conseguir planejar suas viagens sozinho, você vai precisar resolver pelo menos uma parte do tópico desorganização. Não tem como fazer de outra forma, tá? Não tem outro caminho. Só que aí pode ser que com isso surja uma outra ideia na tua cabeça. Você pode estar pensando aí, mas tem gente que é organizado por natureza, a pessoa tem mais facilidade. E tem pessoas que não são, que é o meu caso. Ok, eu concordo em partes com você que existem pessoas que vão ter mais facilidade para se organizar, assim como existem pessoas que têm mais facilidades em outros aspectos da vida e outras que vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas isso não impede alguém que é desorganizado se tornar organizado. É possível mudar isso. Organização não é um dom, é uma habilidade que a gente desenvolve, não é uma coisa que as pessoas nascem sendo super organizadas. Como a gente mencionou, algumas pessoas vão ter mais facilidade, então isso vai desenrolar de forma mais natural, mas para as outras que não tem tanto, é só uma questão de exercício, tá bom? Então dá para sim se transformar em uma pessoa organizada. Vou te dar alguns exemplos bem clássicos, não necessariamente de organização, mas para te mostrar que a prática faz diferença.
Vamos pensar num atleta de alta performance. Ele é um atleta de alta performance com campeão de diversas coisas, porque ele simplesmente nasceu daquele jeito? Você deve estar pensando aí, eu espero que você esteja pensando dessa forma, que provavelmente não. Ele treina muito. Tem muitas pessoas que treinam muito, tem pessoas que não eram nem um pouco excepcionais em nenhum tipo de esporte e elas se tornaram excepcionais. Então, sim, é possível. Essa pessoa treinou muito. Isso se enquadra para qualquer coisa. Mesma coisa se a gente for pensar num músico, né, que toca um instrumento. Ele pode até ter um pouco mais de facilidade do que se eu fosse tocar um instrumento, mas eu também conseguiria, se eu quisesse. Pelo menos o suficiente para me atender, para resolver os meus problemas, as minhas questões. A mesma coisa, um médico cirurgião, ele precisa treinar muito para ele ser muito expert naquilo que ele faz. Isso vale para qualquer coisa. Uma cabeleireira que seja muito boa em pintura de cabelo, ela não nasce no 12 anos de idade, ela sabia pintar cabelo, que era uma beleza. Não, ela aprendeu e desenvolveu isso. Então, para a organização também é possível. A gente consegue fazer isso. A gente só precisa entender algumas questões, colocar isso em prática e aí repetir até isso se tornar um hábito. Essa habilidade relacionada à organização, para o contexto que a gente vai trabalhar aqui, que é para viagens, é uma questão assim, a gente não precisa conhecer muito da parte teórica. Eu dei aqui alguns exemplos, por exemplo, um médico. Né, para ele se tornar muito expert em alguma coisa, possivelmente ele vai precisar saber muito a parte teórica também, ele vai precisar estudar muito. Para a organização, não vai tão longe, não é uma coisa tão complexa, é muito mais prático, são algumas dicas e orientações e o restante é mão na massa, é realmente a gente praticar aquilo. Só que aqui eu faço só um pequeno parênteses. Se uma pessoa quer trabalhar com alguma coisa relacionada à organização, ou o trabalho dela depende do quanto ela é organizada ou não, aí sim essa pessoa vai precisar estudar mais sobre o assunto. Ela vai precisar conhecer técnicas e coisas relacionadas à organização para ela poder performar muito bem o trabalho dela. Então é só um parênteses aqui. Para o nosso mundo de viagem não precisa de tanto. Vou te dar aqui um exemplo rapidamente. Eu fui gestora de projetos por quase 7 anos e essa é uma função que exige muito organização e planejamento. Então eu precisei desenvolver habilidades relacionadas a isso. Eu precisei ser mais organizada, eu precisei melhorar a forma como eu raciocinava, como é que eu construía soluções para problemas e tudo isso eu precisei treinar para desenvolver essa habilidade de organização porque era o meu trabalho, isso exigia de mim, né? Eu era obrigada de alguma forma, mas claro, isso foi muito bom e me deu inclusive muita bagagem para trabalhar com planejamento de viagens e para conseguir depois construir um método, porque no meu trabalho eu recebi muita bagagem para isso, estudei muito para entender essas questões, tá? Isso me trouxe mais facilidade, mas você não precisa se preocupar, nem se preocupar agora com nenhum tipo de criação de método, tá? Eu quero te mostrar que existem passos muito básicos que você pode dar. Vão ser passos básicos que vão te ajudar a criar o teu processo de forma mais simplificada e ao longo do tempo o teu processo vai ficar mais completo se você quiser e quem sabe um dia pode se tornar um método de alguma coisa, mas realmente não se preocupa com isso porque para o nosso dia a dia uma organização básica é o suficiente para as nossas viagens. Ter alguns passinhos ali bem definidos já vai nos ajudar a tomar as próximas ações. Outro ponto importante da questão de organização que eu quero te trazer é que a organização nos ajuda a atingir objetivos. Porque com organização a gente consegue finalizar tarefas que a gente precisa finalizar, a gente consegue priorizar as coisas que precisam ser priorizadas e tudo isso facilita para que a gente atinja objetivos que a gente tenha. Inclusive, uma viagem é um objetivo, né? Cada uma das nossas viagens é um objetivo e a gente precisa ter formas de colocar isso em prática. E aí a organização é uma ferramenta para isso. Né? Ela não é o fim, não é o nosso objetivo final, mas ela é uma ferramenta que a gente pode usar muito bem para nos ajudar nessas etapas. Um ponto só de observação que eu quero dar aqui, que a gente tem que tomar cuidado,
a gente não pode entrar num ciclo de querer organizar e planejar tanto e acabar não colocando as coisas em prática. Porque o que eu vejo? Que organização, planejamento, são coisas compostas por 2 elementos. Um deles é o momento de pensar, é o elemento pensar, então é pensar de forma mais estratégica, é levantar o que precisa ser feito, é priorizar, mas existe o outro ponto que é a parte prática. Então não existe organização e planejamento se a gente não colocar em prática aquilo que a gente está se organizando, tá? Então cuida para não entrar nesse looping de querer uma organização, um planejamento perfeito e por essa razão você não coloca o que tem que ser colocado em prática. Então tem que tomar esse cuidado. Inclusive para planejamento de viagem é muito mais mão na massa do que a parte pensante, né? A parte de pensar. Então tem sim uma parte ali de levantar o que precisa ser feito, mas tem muito mais mão na massa. Então a gente tem que cuidar com isso, que não vai adiantar se organizar, mas não fazer. Só que a parte de pensar e agir não é uma coisa necessariamente em sequência. Primeiro eu paro, penso no que eu tenho que fazer e aí depois eu parto para ação e acaba por aí. Não. É uma coisa que acaba se misturando e é um ciclo constante. Então existem vários momentos em que você vai precisar parar para pensar de novo, ou para pensar para tomar uma decisão, ou para refazer alguma coisa. E isso serve para qualquer coisa da nossa vida, como também serve para viagens, tá? E aqui eu trouxe um exemplo de uma coisa bem, né, uma coisa hipotética, mas que poderia acontecer e a partir do momento que você se organiza, você consegue fazer essa parada de tomada de decisão. Vamos supor aqui que você está olhando uma viagem para o Canadá. E aí você está encontrando voos para o Canadá que tenham conexões nos Estados Unidos e esses voos são mais baratos. Se você faz as pesquisas e vai atrás das informações para descobrir como é que funciona todo esse processo, você acaba descobrindo que para você ir para o Canadá passando pelos Estados Unidos, com um voo que tenha conexão dos Estados Unidos, você precisa obrigatoriamente de um visto americano, de um visto dos Estados Unidos. E aí, durante as suas pesquisas, você encontrou essa informação. E aí, o que você vai fazer a partir disso? Você vai ter que parar e vai ter que pensar, vai ter que replanejar, porque aí você tem algumas opções na sua mão. Uma opção é providenciar o visto americano para conseguir fazer pegar aquela passagem mais barata. Outra opção é você pegar um voo direto para o Canadá, que é mais caro, mas para isso você também precisa de visto canadense. E no meio disso você descobre que se você tivesse visto americano, você conseguiria pegar um visto eletrônico para o Canadá, que é bem mais simples, super rápido e tudo tranquilo. Só que se você não pega esse visto eletrônico, você vai precisar tirar o visto do Canadá normal. Você estava ali no teu processo de organização e planejamento, se debateu, né, esbarrou nisso, e aí consegue analisar para tomar a decisão de qual é o melhor caminho, e aí talvez você tenha que refazer os seus planos, tá? Então, é isso que eu quero dizer, que não o pensar e o agir, eles são constantes, então você vai estar sempre nesse ciclo de organização, de pensar e de botar a mão na massa com a ação. O que acontece quando a gente não é organizado? O que pode acontecer? Eu separei aqui alguns pontos para te trazer. Um que eu vejo muito, e aí eu não falo só eu vejo muito, eu vou te dizer que são coisas que eu também já senti e que em momentos que por alguma razão eu não me organizo o suficiente para mim, eu me sinto dessa forma também. Então eu não tô trazendo aqui um relato aleatório, eu tô trazendo de coisas que eu já escutei das pessoas e também de sentimentos que eu já senti nos momentos que faltaram organização, tá? Então, o que acontece se a gente não é organizado? Uma das coisas é a gente se sentir perdido. Perdido no sentido de você não sabe o que fazer, você não sabe por onde começar, você não sabe se você vai dar conta, porque você não tem nem noção de quantas coisas você tem que dar conta. Então, aquilo vai criando, assim, um monstro na sua cabeça e leva a gente pra um estado de ansiedade, né? A gente pode se sentir muito ansioso por isso. Então, não ser organizado também traz essa questão da ansiedade, porque você vai estar projetando coisas que você não sabe, né? Você não colocou as coisas no papel, você não sabe o que você tem que fazer. Então, você vai precisar dar ordem para isso, para você se sentir melhor e não se sentir tão ansioso. Outro ponto que eu vejo é que pode acontecer de você não lembrar se você já fez alguma coisa.
É literalmente não lembrar e às vezes até acabar fazendo ou indo fazer aquela coisa de novo, e aí quando você vai fazer de novo, você percebe que você já fez, mas no primeiro momento você nem lembrava. Isso aqui pode acontecer muito para viagem se você não se organizar, porque para viagem é muito comum, como são vários meses planejando, tem várias coisas que a gente faz que são espaçadas, que você olhou num mês e depois você vai retomar aquilo X tempo depois, 1, 2 meses depois. E às vezes você não lembra, se você não anotou, se você não tem um lugar onde você organiza todas as informações, você pode não lembrar e acabar refazendo alguma coisa. Isso nos leva a outro tópico, que é não saber de onde você tirou uma informação. Então, às vezes, você tem essa informação anotada em algum lugar, uma informação importante, por exemplo, você anotou os valores de hotel e passagem que você pesquisou há 2 meses atrás. O problema é que você não anotou de que sites são essas informações de hotel e de hospedagem. Você não sabe, você não lembra que data você fez aquilo, você não sabe que hotel é, que companhia aérea que é, você só tem os valores. E você não sabe de onde veio aquela informação e daí ela também não te adianta. Ou, o contrário também pode acontecer, você não saber onde você colocou uma informação. Então, você, por exemplo, já fez todas as pesquisas que você tinha que fazer sobre visto e você anotou várias coisas importantes, você passou várias horas, dias, talvez, pesquisando sobre vistos, tentando entender como é que era todo o processo de visto para tua viagem, que não era simples, e agora você nem sabe onde você colocou essa informação, porque você fez isso há 3 meses atrás, 4 meses atrás, e você não sabe se está numa planilha, no seu computador, se está no bloco de notas do seu celular, se está num papel, num caderno, se tá no teu Google Drive, se tá numa agenda, você nem sabe onde é que tá. Mas você sabe, você tem aquela lembrança de eu pesquisei sobre isso, pesquisei bastante, mas eu não lembro daquela informação X, eu anotei ela, mas eu não sei onde é que ela tá. Então, essas são coisas que podem acontecer quando a gente não se organiza. Agora, o que acontece quando a gente se organiza? Como é que fica, né? O jogo vira. Uma das coisas que a gente tem é uma maior produtividade das coisas que a gente tá fazendo, né? Mais aproveitamento do nosso tempo. Porque a partir do momento que você está com as coisas organizadas, você vai passar menos tempo fazendo aquela coisa. Então, você tá aproveitando melhor o seu tempo. E isso serve para qualquer coisa, mas serve para qualquer etapa do planejamento da tua viagem. Se tá organizado, você não perde tempo, como eu mencionei antes, talvez refazendo coisas que você já tenha feito antes, porque você já tem as informações que você precisa. Outra questão é que tudo isso te traz facilidade, né? Traz facilidade pro teu dia a dia, porque você sabe onde as informações estão. Então, se alguém te perguntar alguma coisa, ou se você precisar resolver alguma coisa da sua viagem, você sabe onde pegar aquelas informações, onde salvar as informações. Então, tudo isso vai facilitando, vai te ganhando tempo, e tudo isso diminui estresse e ansiedade. Porque uma pessoa que tá preocupada em planejar a sua viagem, nos detalhes, que quer que tudo dê certo, que quer que essa viagem seja incrível, que não quer gastar mais por isso, se não for de uma forma organizada, você vai ficar nervoso e você vai ficar ansioso. Porque vai te dar um negócio, pensar em tudo que você tem que fazer e você não sabe. Então, quando você se organiza, você diminui tudo isso. Você não tem mais aquele desespero de não sei o que fazer, de não sei o que vem depois. Você sabe cada etapa que vem depois. E se você ainda não sabe, você tem a tranquilidade de que você vai descobrir, porque você sabe que tem que dar os próximos passos para daí ir descobrindo as novas etapas. Você também reduz gastos quando você se organiza, porque você está se planejando, porque você está separando o tempo necessário para cuidar daqueles itens da sua viagem, e com isso você descobre qual é a melhor forma de fazer cada uma daquelas coisas. Então, nada é uma pesquisa superficial que você vai se apegar na primeira informação que você consegue, vai se basear com aquilo. Não. Você tá fazendo com calma, você tá fazendo com tempo, então você pode parar para entender melhor. Vou pegar aquele exemplo do Canadá que eu dei agora há pouco. Você tinha descoberto que você precisava de vistos. Algum visto você ia precisar. Ou visto completo do Canadá, se você fosse voar direto para o Canadá, que é o teu destino final, ou você ia precisar de um visto para os Estados Unidos, porque você estava vendo passagem com conexão nos Estados Unidos, e nesse caso, se você tivesse um visto dos Estados Unidos, você poderia pedir um visto eletrônico para o Canadá, que é bem mais simples. Tendo tempo para pesquisar, se organizar e ir atrás das coisas, você ia descobrir
que o visto americano custa $160, que dependendo da taxa, né, do câmbio do dólar, é um valor bem considerável. E que, além disso, dependendo de onde você mora, você vai precisar viajar para tirar o visto. Porque existem alguns consulados dos Estados Unidos pelo Brasil, em algumas cidades, se não me engano, são umas 7 cidades, não vou lembrar de cabeça agora, espalhadas pelo Brasil, são capitais. Então, se você não mora numa capital e não mora em nenhuma dessas cidades, você precisa contar uma viagem para isso. E dependendo para onde, né, para qual dessas cidades for, você vai precisar de 2 dias. Porque algumas delas têm as etapas, são 2 etapas para o visto. Uma delas a gente precisa fazer cadastros, levar os nossos alguns documentos, tirar foto digital, tipo como se fosse um posto. E tem a etapa da entrevista, que são momentos separados. Alguns postos no Brasil, né, do consulado, fazem os 2 processos no mesmo lugar, mas vários não fazem. E você precisa de 2 dias para isso. Então, às vezes, a diferença da passagem indo pelos Estados Unidos não compense, porque você vai gastar para tirar o visto, viajar para tirar o visto, talvez passar 2 dias fora e ainda correr o risco de receber não na entrevista e nenhum desses valores é reembolsável, né? Então, sabendo dessas informações, você vai analisar e tomar a melhor decisão para você. E com isso, no mínimo, evitar gastos desnecessários e, dependendo da situação, inclusive, reduzir gastos, tá? Então, você tem as informações para tomada de decisão. Outro ponto que eu vejo como uma vantagem da gente ser organizado é que a gente pega uma coisa que é muito sentimento, né? O nosso sonho de viagem é uma coisa que envolve muito, mexe às vezes com a gente por dentro. Então, quando a gente se organiza, a gente pega esse sonho, esse sentimento e traz ele mais para um mundo mais prático. Então, a gente faz o que precisa ser feito para realizar esse sonho. Então, você não tá ali só na emoção, você não tá agindo só na emoção e às vezes até se precipitando em alguma coisa em relação à sua viagem, tá? Então, a organização também tem isso. Vamos para a parte agora das ferramentas e das dicas. Então, eu vou te trazer aqui algumas coisas que vão te ajudar a desenvolver a habilidade de organização e, consequentemente, vão te ajudar a preparar viagens melhores, né? Viagens mais incríveis e viagens mais econômicas. Eu vou trazer aqui algumas ideias e algumas ferramentas que eu já usei, que outras pessoas ao meu redor já usaram, ferramentas e coisas que eu aprendi no dia a dia do meu trabalho, mas eu vou trazer elas de uma forma bem simplificada, eu juro, prometo pra vocês. Mas o que eu quero falar aqui é que você vai precisar experimentar, entre essas ferramentas e dicas que eu vou dar, a que faz mais sentido pra você e o que é bom pra você. Por quê? Porque a gente tem visões diferentes de N coisas na vida, né? As pessoas pensam muito diferente. E isso também pode se aplicar à organização. Então, às vezes, o que é organizado para mim pode não ser tão organizado para você aos teus olhos e vice-versa, né? Você pode me mostrar alguma coisa e dizer que para você aquilo tá super organizado e pro meu nível de exigência eu olho para aquilo e digo, não tá. Só que você precisa encontrar o seu ponto, né? Você precisa encontrar o seu ponto de equilíbrio aqui. Então, por isso que eu digo que você precisa testar. E eu só quero dar um parênteses. Se organização ou ser organizado for algo relacionado ao teu trabalho, como tinha a ver com o meu trabalho de gestão de projetos, né? Se o seu nível de organização interfere no trabalho de outra pessoa ou interfere na forma como a tua equipe vê o teu trabalho ou como o teu chefe vê o teu trabalho, aí nesses casos você vai precisar alinhar o que é organizado, o que é planejado para cada um dos lados e você vai precisar se adaptar, porque é pro seu trabalho, é uma situação diferente. Então eu só quero te dar esse parênteses aqui, porque eu não quero que você saia da live dizendo a Bruna falou que eu posso ter o meu conceito de organização, então do jeito que eu faço tá ótimo, eu vou continuar fazendo assim e fechou. Não é bem assim, tá? Se hoje você não tá fazendo nada de diferente e vai simplesmente definir um conceito de organização pra você se sentir confortável assim, não é assim que a coisa funciona, né? A gente tem que colocar algumas coisas em ação, tem que tomar atitude, implementar coisas diferentes pra você começar a ter resultados melhores. E se o seu trabalho depender disso, aí você precisa
ter um direcionamento mais técnico e precisa alinhar com as pessoas que dependem do teu nível de organização. Mas aqui, para viagem de modo geral, vai depender, o nível de organização ele tá mais para você mesmo, então você vai precisar ali implementar algumas coisas que sejam satisfatórias para você e que te ajudem a fazer mais coisas do que você faz hoje. Só para finalizar essa parte aqui do testar, porque é importante você experimentar algumas coisas, entender o que faz sentido para você e também se sentir, saber que você pode ser flexível em relação a esse assunto com você mesmo, porque nem sempre a gente tá 100% na vontade de fazer aquela super organização ou a ferramenta que a gente costuma usar, às vezes não tá mais dando. Por que você tem que ter essa flexibilidade com você mesmo? Vou te dar um exemplo. Eu tenho algumas ferramentas que eu uso para o meu dia a dia de trabalho bem definidas, mas às vezes usar uma ferramenta muito tecnológica para eu controlar as minhas tarefas, por exemplo, para me ajudar a desenrolar as minhas tarefas, às vezes não flui assim, né? Tipo, eu tento ir pro computador e usar aquilo para me planejar, para me organizar e não consigo. Vou pirar por causa disso? Não. O que eu faço? Eu vou para a boa e velha lista de tarefas numa folha. Eu tenho um planner, que é tipo uma agenda, e aí quando eu não tô conseguindo na ferramenta tecnológica, eu vou pro papel. E assim eu faço, tá? Inclusive, recentemente eu tava assim, eu cansei de usar uma ferramenta que eu usava, que era o Trello, não tava me ajudando, não tava visualizando direito as coisas que eu precisava, eu tava precisando escrever. E assim foi. Eu passei 4 semanas de trabalho, eu me organizo por semana, passei 4 semanas de trabalho fazendo todo o meu planejamento no papel, porque era daquele jeito que tava fluindo pra mim. E aí, chegou uma hora que eu cansei, que o papel também, naquele momento, já não tava mais sendo suficiente, eu tinha chegado num ponto que eu precisava estruturar coisas maiores, que é, por exemplo, a começar a pensar na nova turma do curso do Fórmula de Viagem, que aí tem muitos passos envolvidos por trás disso, vocês acabam não enxergando, mas tem muita coisa que eu preciso fazer. E aí, era muita coisa para eu enxergar, e eu voltei para minha ferramenta tecnológica. Então, às vezes você não precisa se preocupar tanto com ter a ferramenta certa, e essas coisas ficarem te prendendo, e aí você não faz e não anda por causa disso. Não, tá? É você pegar as dicas e implementar isso da melhor forma possível pro teu dia a dia e ir testando e se adaptando e não se apegar necessariamente à ferramenta em si, mas mais no como a tua cabeça funciona para organizar aquilo. Porque daí a hora que aquilo entrar na tua cabeça, tu vai conseguir replicar em qualquer tipo de ferramenta que seja num pedaço de folha de papel, porque vai funcionar, tá? É mais uma atitude do que necessariamente uma ferramenta. Mas é claro que as ferramentas nos ajudam, então também vou falar delas aqui. Vou começar aqui, então, te dando dicas práticas que vão te ajudar a começar a organização, o planejamento das tuas viagens sozinho. Você conseguir fazer isso por conta própria. Vou começar dando uma dica bônus. Bruno, uma dica bônus? Uma dica bônus. Porque não necessariamente vai ter a ver com a viagem, mas é uma dica de organização que faz diferença e muitas vezes a gente não percebe. Que é organizar o teu ambiente físico. Mas eu não tô dizendo aqui que é pra, sei lá, se a sua casa tá desarrumada, que é pra você sair arrumando a sua casa inteira. Não é nesse sentido. É pensando no lugar próximo onde você vai fazer aquelas atividades. Vamos supor que você tem uma mesa na sua casa que é onde você trabalha. Ou quando você precisa usar o seu computador, se você não trabalha em casa. O lugar onde você usa o seu computador na sua casa. Quando você for usar ele pra fazer as coisas da sua viagem, que você tenha esse ambiente organizado. Que não tenham coisas espalhadas, que aquilo não esteja, tipo, fora de ordem, tá? Agora eu não tô na minha casa, eu não consigo mostrar pra vocês a minha mesa. Ela até é uma mesa que tem relativamente bastante coisa, assim, eu tenho bastante caderninho, bastante bloquinho, post-it, bloquinho de folha, eu tenho bastante dessas coisas, mas eu tento deixar sempre tudo organizado. Por que isso? Porque o nosso cérebro, ele fica meio atordoado quando as coisas não estão organizadas. E às vezes é uma coisa que a gente não percebe quando eu falo de coisas, ambiente físico. Então isso nos atrapalha também, nos tira um pouco da nossa produtividade e deixa o nosso cérebro às vezes um pouco sobrecarregado, porque a gente tá fazendo ali, às vezes, né, um trabalho que vai ser um pouco mais pensante, né, de organizar a tua viagem, planejar, descobrir as coisas, e tu ainda tem aquela baguncinha ao teu redor. Então tenta
quando for fazer, pega só o computador, uma folhinha, uma caneta do lado, um copinho de água e fechou. Talvez nem um celular por perto para você render de verdade, tá? Então pensa nisso nessa parte da organização do ambiente físico. Outra dica prática, que essa eu também uso bastante, que é rascunho. É fazer um rascunho. O que seria isso? Eu vou te dar um exemplo, inclusive, dessa live. Para eu montar o script dessa live, o que eu fiz? Eu fui primeiro pro papel, porque pra mim não tava fluindo eu escrever direto aqui no documento, no computador. Então eu fui pro papel. E aí, pra ir pro papel, eu também pesquisei alguns artigos, li algumas coisas, procurei algumas coisas que eu já tinha escrito sobre o assunto, pra me clarear a cabeça e me dar ideias. E aí eu fui escrevendo essas ideias no papel. Elas não tinham conexão necessariamente uma com a outra, então eu fui só largando tópicos. Depois que eu fiz tudo isso, o que acontece? Você consegue visualizar muito melhor quando você tem um rascunho. Então, a partir dali, daquele rascunho, eu consegui puxar e começar a organizar e dar ordem pro script, por exemplo. Então, funciona. Vou te dar um outro exemplo de rascunho, e bem específico de viagem, que pelo menos funciona para mim como um rascunho. Não sei se você já ouviu falar da ferramenta do My Maps, que é uma ferramenta para criação de mapa. Eu já falei várias vezes aqui no Fórmula de Viagem. E como é que ela funciona para mim? Eu tenho uma primeira etapa de pesquisar o que tem para fazer nas cidades, nos lugares onde eu vou visitar. Então eu pesquiso bastante e eu vou botando todas essas informações dos lugares que eu gosto no My Maps da minha viagem. Coloco lá, vou só jogando todos lá, anoto as informações que são mais relevantes. Essa é a etapa do rascunho. Depois que eu faço isso, tá tudo no mapa, então eu consigo visualizar de forma mais fácil. Depois que eu visualizo, eu começo a organizar. Aí eu começo a separar por dia, o que eu vou fazer em cada região da cidade naquele dia, e vou botando ordem nas coisas até o meu mapa ficar pronto. Então a mesma ferramenta, nesse caso, serve num primeiro momento para rascunho e depois eu vou trabalhando em cima dela e vou deixando as coisas mais claras, tá? Então essa técnica, essa dica aqui de rascunhar primeiro, e aí de novo, a ferramenta, qualquer uma. O importante é a lógica. Faz um rascunho, isso vai te ajudar a visualizar. Dessa visualização, você vai conseguir colocar as coisas na ordem correta. Outra dica, a lista de tarefas. E aqui também eu quero te falar de um jeito bem simples. O que seria a lista de tarefa? Você vai pegar, de novo, qualquer ferramenta, mas pode ser uma folha de papel. E você vai começar a escrever as coisas que você precisa fazer. E aí, aqui pensando na sua viagem. Você não precisa saber necessariamente tudo na hora que você for escrever, mas conforme você vai lembrando, ou cada vez que você para organizar aquilo, você vai anotando as tarefas que você sabe que você precisa fazer, e conforme você vai descobrindo novas, você vai anotando. Como é que você pode se organizar? Você pode se organizar só por dia. Então, sei lá, todo dia de manhã cedo você faz a sua lista, ou no dia anterior à noite, mais tarde, assim, você faz a lista do dia seguinte. Ou você pode se organizar por semana, por exemplo. Eu, Bruna, gosto de me organizar por semana, então sempre ou no domingo à noite ou na segunda-feira, bem cedinho. Eu faço toda a minha lista da semana toda. Muitas das atividades que eu tenho que fazer, elas são de rotina, então elas se repetem todas as semanas, então eu lembro elas de cabeça muito fácil, então eu coloco ali todas as tarefas, aí eu vou verificar quais são as que são diferentes, que não fazem parte da minha rotina, que eu vou precisar fazer naquela semana. E aí depois que eu tenho toda aquela lista da semana, eu começo a separar por dia. Aí na segunda-feira eu vou pegar o que eu vou fazer hoje, o que eu preciso fazer hoje. Aí eu puxo tudo que eu preciso fazer na segunda-feira. Faço as coisas da segunda-feira, na terça-feira, puxo as coisas da terça-feira. E assim vou fazendo. Pra sua viagem, pode ser assim também. Só que aí de um jeito, talvez, né, você não vai mexer nisso todos os dias. Então não tenha uma lista de tarefas todos os dias. Mas aí você tem lá uma lista geral de várias tarefas. E aí você vai sentar esse fim de semana, vai olhar para aquela lista e vai dizer, beleza, eu vou fazer essas 5 tarefas aqui, 6 tarefas, 3 tarefas, o que for, dessa minha lista, faz, risca, são 3, 4 tarefas a menos, o resto da tua lista vai continuar ali e assim você vai fazendo, de um jeito simples. Você pode dar mais detalhamento para tua lista, aí cada pessoa aqui também funciona de um jeito. Eu, do jeito que eu trabalho hoje, eu faço um nível de detalhamento bem grande, mas
de novo, talvez por causa da minha bagagem de trabalho, como eu era gestora de projetos, eu precisava detalhar muito as coisas, eu precisava quebrar muitas tarefinhas. Então, as minhas tarefinhas do dia a dia eu quebro bastante. Pra você ter ideia, tem até tarefa de story na minha lista. Né? Os stories mais importantes, aqueles que têm conteúdo, como, por exemplo, o story do Você Sabia, que eu fiz hoje à tarde. Ele é um story de conteúdo que eu preciso pesquisar. Então, ele vai pra minha lista como uma tarefa de coisas que eu tenho que fazer na quarta-feira. Então, o nível de detalhamento você dá. Você pode ser mais... fazer um nível de detalhamento mais a alto nível, assim, não abrir tanto, e outras pessoas abrem mais. E aí, você vai se organizando e vai se ajustando. Você tendo uma lista, você tenta se organizar da melhor forma pra você. De novo, por isso que eu falei, tem que testar, tem que tentar, pra você ver o que é melhor, qual que é o teu nível de detalhamento, se você vai se organizar por dia, por semana. E tem uma questão que é a parte de priorização das tarefas. O que seria isso? Tem coisas que precisam acontecer antes de outras. É normal. A gente já pensa naturalmente assim, né? Não é uma coisa que você sabe intuitivamente que alguma coisa precisa acontecer antes de outra coisa. O que você faz pra te ajudar um pouquinho mais? Pegou a lista de tarefas, tenta dar número. Não precisa ser pra todas, pode ser só pra algumas. Só pra aquelas que você olhou, que você já sabe que são as primeiras a fazer. Daquelas 5 que você sabe que tem que resolver em uma semana. Qual precisa ser primeiro? Qual pode ser depois? Qual pode ser mais pro fim da semana? E bota um número 1, número 2, número 3, número 4. Isso é priorizar. É dar uma ordem de forma simples, tá? Dar uma prioridade para as tuas tarefas vai te ajudar a se organizar e a se sentir menos ansioso também, porque você tá botando uma ordem para aquilo. Outra coisa que ajuda bastante, e essa eu aprendi também no trabalho, botando ali a mão na massa e executando, que é fazer uma coisa de cada vez. Essa história de ser multitarefas e uau, como é incrível ser multitarefas, eu acho que são raras as pessoas que realmente são extremamente produtivas sendo multitarefa, que é fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, tá? Poucas pessoas conseguem fazer isso muito bem. A maioria das pessoas não vai fazer isso tão bem. Só que qual que é o ponto? A gente não percebe. Eu já fui essa pessoa e eu não percebia. Por quê? Porque você começa a fazer um pouquinho de uma coisa, aí você para, aí você começa a fazer outra, e não sei o quê. E você, no final de um dia, você, sei lá, fez umas 10 coisas e talvez você não tenha terminado nem a metade. Mas você tá se sentindo super produtivo, porque você fez várias coisas. Só que eu vou te contar que se você fizesse cada uma dessas coisas, uma de cada vez, faz uma, acaba ela e daí começa outra, você ia ser muito mais produtivo, tá? Já tem estudos que comprovam isso, de quando a gente faz uma coisa de cada vez, a gente é mais produtivo e também porque o nosso cérebro não fica chaveando de contexto que a gente fala. Então, quando você faz tarefas diferentes ao mesmo tempo, e aí eu digo ao mesmo tempo, não é literalmente fazer 5 coisas ao mesmo tempo, mas é começar uma coisa, não terminar aquela coisa, começar uma outra coisa, e depois volta para aquela primeira, e depois começa a fazer uma terceira coisa, aí para aquela terceira, volta para a segunda. O teu cérebro fica trocando de contexto. E isso deixa a gente mais cansado, nos dá fadiga mental mesmo. E aí, consequentemente, a gente faz as coisas mais devagar, sem perceber, tá? Então, se você tem o hábito de fazer isso, várias tarefas ao mesmo tempo, seja de viagem, seja na sua vida, seja na sua casa, experimenta que seja uma única vez, tá? Eu peço pra você. Experimenta fazer uma coisa de cada vez. E percebe a diferença. Se dá diferença no tempo. Se dá diferença na forma como você se sente. Então, testa isso. Só dar um outro parênteses aqui. Às vezes, quando a gente tá fazendo uma coisa que é maior, que é muito grande, que é muito pensante, é bom a gente dar uma paradinha e fazer uma outra coisa e depois voltar para aquela coisa, tá? Como eu falei, não tá nada escrito em pedra, não é para vocês ficarem se matando. São dicas que se vocês levarem de forma leve pra vida de vocês, de forma suave, elas vão ajudar e vocês não vão se sentir culpados e, consequentemente, vão ser mais organizados. Então, vão indo devagar. Vou dar de novo o exemplo aqui do próprio script que eu construí pra live aqui, né? Que eu sempre tenho
um caminhozinho aqui comigo. É uma coisa demorada às vezes, porque às vezes eu preciso pesquisar, às vezes eu não tô conseguindo dar ordem para as coisas, então é um tipo de tarefa que eu normalmente não faço numa única vez. Eu não começo e termino ela na mesma sequência, porque é uma tarefa longa. Eu demoro várias horas para construir muitas vezes um script, então esse é um tipo de tarefa que eu começo, paro, faço outras mais simples e depois volto. Mas quando são tarefas menorzinhas e mais simples, é legal que você faça uma de cada vez, tá? Então faz esse teste aí. Outra coisa, ter um lugar para você anotar as suas coisas. Seja um bloquinho de post-it, seja o bloco de notas do celular, seja um caderninho, o que for. Pra quê? Pra anotar o quê? Não acontece com você, às vezes você tá fazendo uma outra coisa e você lembra de alguma coisa que você tem que fazer. Assim, tem que fazer tal coisa, tem que mandar mensagem pra não sei quem, tem que resolver não sei o quê, tem que comprar aquilo. O que você faz? Anota. No que você tiver. Então, de preferência, tenha sempre alguma coisa que você possa anotar, seja o celular, seja um papel e caneta. E depois, porque aí o que acontece? Quando a gente tira aquilo da nossa cabeça, a gente já diminui os nossos níveis de ansiedade, porque você pensou naquilo, escreveu sobre aquilo, parou, deixou de pensar, porque você sabe que tá no papel e você não vai esquecer. E aí, mais tarde, quando você puder, você vai pegar aquela informação e ou você vai fazer ela, se ela precisa ser feita imediatamente, ou você vai colocar na sua lista de tarefas e assim você fica tranquilo e não esquece que você tinha que fazer ela, tá? Então também tenha sempre um lugar para anotar. Só toma cuidado onde é isso pra você não acabar perdendo esse papel e essas coisas, tá? Então tem que ser um pouquinho mais organizado em relação aos papeizinhos pra depois você não perder essas informações, né? Essas notas que surgiram. E quando você não faz a menor ideia de como fazer alguma coisa, de como começar algo, você precisa pesquisar. Então, quando você não faz ideia de como começar alguma coisa, pergunta pro Google como começar aquela coisa. Tá? E isso vale, inclusive, para viagens. Você pode perguntar pro Google, pode perguntar pro YouTube, que vão ter vários vídeos, de modo geral, de muitos assuntos relacionados à viagem para responder a tua dúvida, ou pelo menos para te dar um primeiro passo, para daí daquele primeiro passo você engatilhar um segundo passo e assim vai, tá? Então pesquisa, leia artigos, veja vídeos quando você não sabe o que fazer e com isso vai desenrolando. Deixa eu dar rapidinho aqui dicas de ferramentas, tá? Essas eram dicas práticas, vou dar dicas de ferramenta aqui rapidinho para vocês. O Google Drive. Para quem tem uma conta do Gmail, todo mundo que tem conta de Gmail tem um Google Drive. Você pode nunca ter entrado na sua vida, mas você tem um Google Drive, tá? Ele é uma ferramenta na nuvem, completamente seguro, tá, pessoal? O Google tem todas ali as proteções, a princípio ninguém vai hackear a sua conta, não vai acontecer nada. Mas você pode o quê? Você pode organizar a tua viagem ali dentro. Você pode criar pastas dentro do seu Google Drive para organizar a tua viagem. Então você cria uma pasta lá chamada Viagens. Dentro dessa pasta, você cria cada uma das pastinhas das suas viagens. Ah, tua próxima viagem é pro Nordeste? Viagem Nordeste 2021. E lá dentro você salva os documentos relacionados à tua viagem. Você pode criar uma planilha para organizar todas as tuas informações de viagem naquela planilha e ela vai estar só lá, não vai estar em outro lugar. Então, você consegue fazer essas coisas. O Google Drive é muito prático para isso. Outra dica aqui de ferramenta que você pode usar, como eu mencionei também já durante a live, você pode ter um planner, que é tipo uma agenda, e hoje existem diversos modelos de planner, né? Eles são normalmente em um formato de caderno, mas tem até planner eletrônico. Então são coisinhas, ele é desenhado para facilitar a nossa organização, então você pode usar planners para organizar daí as suas atividades, né? O Google Drive ele é mais para organizar as coisas de modo mais... né, de modo maior, assim. E uma ferramenta que eu também quero te dar a dica, que eu já usei bastante para organizar as minhas tarefas, que é uma ferramenta eletrônica, é o Trello. Na verdade, ele é um site. Você digita aí trello.com.br e o Trello é uma ferramenta gratuita, um site gratuito, onde você consegue organizar as suas tarefas, tá? Lá você pode fazer uma coluna de tarefas com todas as tarefas que você tem para fazer. A coluna do meio é a coluna que a gente fala de coluna das tarefas em andamento. Então, tudo que você estiver fazendo, você coloca nessa coluna. E depois tem uma outra coluna chamada de tarefas feitas. E aí, depois que você termina, você joga pra lá. E assim você vai controlando as suas tarefas de uma forma extremamente simples, usando
o Kanban que a gente fala, tá? O Kanban é a lógica ali da divisão das tarefas, tá? Você pode usar o Kanban numa folha de papel, você pode fazer com post-it de papel mesmo no Kanban também, mas eu te recomendo o Trello, porque é uma ferramenta bem simples de usar e é uma ferramenta gratuita. E aí, o que a gente faz? A gente adiciona uma coisinha por vez. Então, você, das dicas que eu tirei aqui e das ferramentas que eu te apresentei aqui, você coloca uma de cada vez na tua rotina e vai testando. Ah, vou começar com a lista de tarefas, vou me organizar em relação à lista de tarefas, depois eu vou tentar uma outra ferramenta, depois vou seguir a dica da Bruna de fazer só uma coisa por vez, não fazer 5 coisas ao mesmo tempo, e você vai indo aos poucos e vai adicionando esses hábitos no seu dia a dia, e isso vai te ajudar com certeza nas tuas viagens, tá? Por que é bom você fazer as coisas devagar e introduzindo novas coisas na tua rotina de organização aos poucos? Porque ela precisa ser uma rotina sustentável para você. Então não adianta você querer começar fazendo tudo, sendo que você não fazia nada ou fazia muito pouco, e de repente você quer fazer tudo. Vai ser muito, muito pesado para você e muito mais difícil, tá? Então vai devagar, vai aos pouquinhos que as coisas vão se tornando um hábito. E com o tempo, vai chegar um ponto que inclusive você vai criar as tuas próprias ferramentas e métodos. Assim como eu já criei as minhas ferramentas e os meus métodos, tanto lá no meu trabalho de gestão de projetos, como aqui para gestão de viagens, né, para os planejamentos de viagem. Por exemplo, eu desenvolvi as minhas planilhas para me ajudar na organização de planejamento, não só para mim, como eu usei essas planilhas na consultoria, inclusive são as planilhas que eu disponibilizo no meu curso no Fórmula de Viagem. Então, as planilhas que eu criei para facilitar a organização fazem parte, inclusive, do meu curso. Outro exemplo de ferramenta ou método que eu desenvolvi, eu encontrei o meu jeito de planejar o meu dia a dia de viagem. Então, usei para isso uma ferramenta que já existe, que é o My Maps, mas dentro do My Maps, a forma como eu organizo é a forma como eu entendo que é melhor, que pode ser diferente de uma outra pessoa que já use o My Maps. E o próprio método de planejamento do Fórmula de Viagem é um exemplo de alguma coisa que nasceu, né, uma coisa que foi criada através de um processo de organização. Então, começou sendo aos poucos, começou sendo um passinho aqui, um passinho ali, e aquele passo foi ganhando complementos até se transformar numa coisa bem estruturada. Claro que chegou um ponto que precisava ficar muito estruturado, porque fazia parte do meu trabalho, né? Que fosse para consultoria e depois, para eu transformar o método num curso, eu precisava apresentar ele da forma mais organizada possível para que fosse entendível e lógico para outras pessoas também, não só para mim, né? Então, pode chegar em algum momento que você também possa ter algum método, né? Alguma lógica que você mesmo desenvolveu para organizar, que seja suas viagens ou outras coisas na sua vida, tá bom? Com isso aqui que eu te passei, você já tem um ótimo caminho, você já consegue começar a se virar sozinho, a começar a organizar as suas viagens por conta própria, tá? O meu objetivo era te dar clarear a tua mente em relação a essa parte de organização, te mostrar que é possível sim, mesmo que você não se considere uma pessoa organizada, é só uma questão de colocar em prática e transformar isso em um hábito, tá? Então pega as coisas que você anotou aqui sobre as dicas, sobre organização e as ferramentas e tenta botar uma coisinha de cada vez em prática que você já vai conseguir começar, tá bom?